Bom dia. Na verdade, eu não sei em que momento você vai estar ouvindo essa palavra, mas pode ser um bom dia, uma boa tarde, né, ou até mesmo uma boa noite. E meu nome é Soraya, Soraya Pomposo. Eu sou casada com Ícaro, tenho dois filhos, Petros e Atos. E dentre todos os meus títulos, eu acho que o mais importante é o de serva de Deus, né? Eu sou cristã, faço parte hoje, congrego na Igreja do Amor, aqui no Campus Zona Norte, pastora Carol e pastor Geraldo. A gente está debaixo da bênção espiritual dos nossos pastores líderes, pastor Arthur e pastora Thalita. E hoje a Igreja do Amor tem vários campos, né? No Brasil e espalhados pelo mundo. Eu faço parte aqui da Zona Norte, em Casa Amarela, mas nós temos campos em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos, né? Um em Orlando e outro em Maryland. Temos células também espalhadas por todo o Brasil. Então, se você um dia quiser conhecer, é só clicar lá, igrejadoamor.com.br, entrar no nosso aplicativo, você vai encontrar uma célula ou um campus pertinho de você. Mas eu gostaria de agradecer, né? Iniciar agradecendo, primeiramente, ao Senhor Deus, né? Porque se a gente está aqui é porque Ele teve graça, misericórdia e entendeu que a gente podia, de alguma forma, falar nessa manhã. Mas sobre a vida da minha amiga, minha irmã Rúbia Lopes, né? No qual a gente declara toda sorte de bênçãos na vida dela, na vida da sua família. Rúbia é uma mulher que me inspira, né? Não por títulos humanos, mas pelo maior título dela, que é o título de serva de Deus. Uma serva querida, incansável, inconformada, né? Porque acredita que aqui na Terra a gente pode viver o melhor. E ela é uma lutadora pela sua família, pelo seu esposo, pelas suas filhas. Em breve, vovó, né? Vai conhecer o lado doce, né, da maternidade, o cuidar sem tanto cuidado da educação, né? Aí fica por conta da sua filha. Agora é hora de mimar e vai desempenhar esse papel, acho, com toda certeza, com maestria. Né? E é muito bom, né? Louvado seja Deus pela vida dessa criança que vai chegar com mãe, com vó, com bisavó. Isso é uma bênção. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma história de vida, né? Na verdade, eu poderia usar várias mulheres cristãs, várias personagens bíblicas dessa manhã, mas eu queria falar com vocês sobre a minha vida, né? Eu intitulei essa palavra e aí já começo já a chorar porque eu sou assim, né? Entre dois vales, uma fé amadurecida. E eu usei como texto base a palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, quando diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí, para as choronas e para os chorões de plantão, isso não é privilégio só seu, não, viu? Muitas pessoas da Bíblia, inclusive o próprio Senhor, chorou, né? Então, ele entende as nossas lágrimas. Eu já começo essa palavra dizendo que Deus entende as tuas lágrimas. Existem dores que mudam, né? Realmente tudo que a gente é. E eu descobri isso vivendo alguns vales profundos em minha vida. E eu vou destacar dois momentos em minha vida que eu senti medo, angústia, impotência, mas também dois momentos em que Deus me mostrou níveis diferentes de intimidade com Ele. Porque o primeiro vale, ele demonstrou uma fé ferida, mas o segundo vale me mostrou uma fé fortalecida, uma fé amadurecida. E quando eu olho para a história de Ana na Bíblia, eu me identifico muito, sabe? Porque diz lá, né, que ela, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, ela orava chorando, né? E eu aprendi que existem orações que não vão sair bonitas, não vão sair com as melhores palavras, né? Tem dias que a oração sai em forma de lágrima, que você não consegue falar nada, você só chora, mas para isso a gente tem o Espírito Santo de Deus que leva com gemidos inexprimíveis ao Senhor as nossas petições, mesmo em meio a lágrimas.
mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao desespero, e mesmo assim, Deus continua ouvindo. Eu acredito que o primeiro vale da minha vida foi quando eu perdi a minha mãe. A minha mãe tinha só 62 anos. E eu digo só porque ela era muito jovem. 62 anos hoje é o início da nossa maturidade, né? Eu acho que a gente começa com 60 anos ali, né? E foram 5 meses muito difíceis na nossa vida. 5 meses orando, às vezes jejuando, pedindo a Deus que ele operasse um milagre na vida dela, sabe? E eu cria com todo o meu coração que Deus poderia mudar o cenário da minha mãe, o que é um tumor na cabeça frente a uma pessoa que estava morta e o Senhor ressuscitou. Eu não sei qual é o grande desespero da sua vida hoje, eu não sei o que tem te afligido a alma, se é uma doença, se é um diagnóstico ruim, se é dívida, se é a falta de fé, mas eu sei que tudo isso Deus pode mudar. Eu sei que numa simples palavra, numa simples ordem, Deus pode mudar. E Ele pode fazer nova todas as coisas. Mas muitas vezes Deus responde com o silêncio e muitas vezes Deus responde com não. E esse foi o primeiro não grande da minha vida. Os planos dele não eram para curar minha mãe. Ela morreu nova. E como criança e como eu chorei, eu me desesperei, eu fiquei revoltada, porque a gente sempre quer o sim. A gente sempre espera que Deus vai agindo na vida da gente como a gente gostaria, como a gente pede. Mas quando a gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu tenho certeza que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas a vontade do Pai foi não, sabe? E eu tenho certeza que hoje ela já está no céu com o Senhor, porque minha mãe era uma mãe maravilhosa, uma mãe que a gente sente falta todos os dias. E eu achei que eu não fosse suportar essa dor. Meu filho mais velho, meu marido, foram a minha maior motivação para continuar vivendo. Eu estava profundamente machucada, ferida emocionalmente, confusa espiritualmente. E sendo muito sincera, eu briguei com Deus, porque na minha cabeça Deus tinha levado a minha mãe. Eu não entendia, eu não aceitava. E nesse cenário eu entrei em uma depressão. Eu fiquei deprimida. Por muitas vezes eu quis morrer. E Petros, meu filho mais velho, meu marido, me dando apoio, né? Eu não aceitava. E nesse cenário de dor, eu engravidei de Atos. E hoje eu tenho mais do que certeza que Atos foi um refrigério de Deus nas nossas vidas. Sabe, ele foi como um abraço do céu em meio ao caos. Mas o que era para ser somente alegria, eu tirei o foco completamente da minha mãe depois que eu engravidei de Atos, porque a gente se concentra na gravidez, né? E durante aqueles meses, Atos nasceu 8 meses e alguns dias, o foco era Atos, né? A alegria de ter mais uma criança na nossa casa foi o que nos renovou. Mas eu não sabia o que estava por vir. Foi quando começou o meu segundo ou primeiro vale, porque eu quero aqui fazer um comparativo de situações, né? E eu voltei para aquele cenário do hospital, Atos não veio para casa, né? Atos primeiro diagnosticaram com a taquipneia transitória, disseram, olha, tenha calma, com 48 horas ele melhora. E a respiração dele não estava normal, nada de 48 horas, nada de medicação nenhuma fazer efeito. Foram investigar,
mais profundamente e Atos estava cheio de manchas no pulmão, ele estava com infecção pulmonar. E a gente, como uma criança nasce já com infecção pulmonar, mas os médicos disseram, não, olha, mais 7 dias e ele consegue sair aqui da UTI, porque ele era bem grandão, ele não era uma criança pequenininha, ele era enorme, chamavam ele de o gigantinho da UTI. Ele quase não cabia naquela primeira incubadora que os recém-nascidos ficam, né? Ele quase topava a cabeça de tão grandão que ele era, e gordinho. E 7 dias de medicação, nada de Atos melhorar. E a respiração dele era muito forçada, e eu disse, doutora, eu não entendo nada de medicina, mas isso não é só infecção. A senhora precisa investigar mais, porque eu sei que não é só isso. Ela porque vocês, como mães, vocês ficam muito preocupadas e tal, mas ele está sendo bem cuidado. A gente tirou raio-x e a gente viu que trata-se de uma infecção. Eu disse, doutora, investigue mais, não é. E eles fizeram a punção, né, lombar, e aí veio o grande baque. Na verdade, Atos estava com meningite, né? E meningite bacteriana, já tinha envolvido, né, a membrana nele. E o engraçado foi que a médica que fez a punção lombar de Atos foi a mesma que fez a punção lombar da minha mãe. E eu me lembro muito bem, quando ela puxou o líquido da minha mãe, ela fez assim, não se preocupe, tá todo limpinho. Muito provavelmente ela não tem meningite. E quando ela puxou o de Atos, ela ficou calada. Só que eu já sabia por ter passado por uma experiência anterior. E eu disse, doutor, e aí, como é que tá? Tá limpinho? Ela disse, até amanhã sai o resultado. Ali eu já sabia que o resultado não seria positivo. E naquele momento todos os meus medos voltaram, porque eu olhava para aquela situação e só conseguia lembrar do primeiro momento, e eu olhei para o céu e disse, Senhor, o Senhor levou a minha mãe, mas eu não vou conseguir suportar perder meu filho. Eu orava, mas eu também me desesperava. Eu clamava, mas eu também questionava. E eu lembro de dizer justamente isso a ele, sabe? O Senhor não pode tirar meu filho. Eu estava ferida ainda pela dor, mas mesmo em meio a esse desespero, eu sei que Deus estava ali. Isso é algo que hoje eu entendo. Porque existem momentos que a gente acha que Deus está longe, mas na verdade Ele nunca esteve longe da gente. Foram dias angustiantes, foram dias de medo, foram dias sem força, foram dias de luta mesmo espiritual, de briga. Nesse momento eu estava afastada da igreja, eu não tinha uma comunidade de fé que me abraçou. Eu tinha amigos, sim, eu tinha família, mas não é a mesma coisa. Foram dias que eu estava sem força, mas Deus não nos abandonou. E em meio àquele caos, ainda diziam: olha, a gente deu uma medicação a ele, que muito embora ele fique bom, mas existe um risco dele ficar com sequelas. E uma das sequelas era a surdez, né? E eu dizia: Deus é Deus completo, né? Ele vai fazer a obra, mas eu tinha medo, eu não sabia o que ia acontecer. Eu tinha pedido tanto para minha mãe ser curada e ele não atendeu, e o medo de eu também não ser curada, né, naqueles dias também era latente. Mas Atos saiu, né? E para honra e glória do Senhor, a gente ficou acompanhando ainda por alguns anos e ele não tinha sequela nenhuma de surdez. E eu dizia, Senhor, nunca mais eu quero passar por uma UTI. Livra meu filho dessa situação, né? E eu, vida que segue, dentro desses momentos, a gente teve um outro momento difícil, que foi o diagnóstico de autismo de Atos. Mas a gente estava bem assistido, Atos se desenvolvendo, a gente procurando terapias, foi outro momento de dor. E ele faz terapias multidisciplinares ainda até hoje, mas era aquela situação. É autismo.
né? Não é nenhuma doença que ele vai curar, que Deus precise curar. Autismo não é doença, é só uma forma diferente de agir, de pensar a vida. E a gente vai aprendendo também com esse autismo de Atos. Mas algum tempo depois, o mundo foi acometido pela Covid. E se você está assistindo aqui, você sabe que foram dias difíceis. Eu não sei como foi exatamente ao redor do mundo, mas aqui no Brasil a gente pensava muito assim. Depois de um tempo, né, quando a gente começou a entender melhor a Covid, a gente disse: a Covid é até tranquilo, desde que não interne e não entube, porque a experiência da gente era: se entubar, morre. E a gente foi levando, certo dia, Atos passa mal, um problema para respirar, e ele dá entrada no hospital com a saturação muito baixa, e 3 dias depois o diagnóstico, Atos com Covid. E eu disse, não, Covid é aquela coisa, ele não vai ser entubado, ele vai sair dessa. Mas a saturação dele estava muito ruim, muito ruim. E teve um dia que a saturação dele baixou de 60. E a médica disse, se a gente não entubar agora, a gente perde ele. E aí, meu marido que estava no hospital com ele nessa madrugada, ele não me ligou, porque a gente ficava se revezando. E quando eu vi aquilo, imediatamente meu coração voltou para o primeiro vale. Os mesmos corredores, o mesmo cheiro de hospital, praticamente o mesmo cenário. Mas na primeira vez eu conheci a dor, mas agora eu conheci um Deus de verdade. Nesse período eu já estava reconciliada na igreja, reconciliada com o Senhor, minha intimidade com o Pai tinha sido restaurada, eu estava sensível ao ouvir do Pai, porque quando você é íntimo, você escuta a voz de forma diferente. Você pode estar, você que é mãe, você que é pai, você pode estar no supermercado, se seu filho gritar, mamãe, pode ter 30, você sabe que é seu filho. E é assim quando a gente é íntima do Pai. Quando você fala, ele sabe, ei, aquela ali é Soraya falando. Mas você também escuta a voz do Pai quando ele fala contigo. Inclusive, quando ele silencia, você diz, ei, papai está em silêncio, mas eu sei que ele está me ouvindo. Então, você pode estar pensando, ei, Soraya, você não teve medo? Claro que eu tive, eu sou humana, eu chorei, eu sofri, mas o medo já não me paralisava. Sabe? Porque eu tinha aprendido algo no processo. Deserto, ele não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. E isso a gente aprende muito bem na nossa igreja, com a nossa pastora Thalita. E o Senhor começou a trazer isso ao meu coração através da caminhada do povo de Israel no deserto. O deserto nunca foi o destino final deles. Era o processo, era transformação, era dependência, era um lugar de conhecer Deus de forma mais profunda. Minha irmã, não sei qual é o deserto que você está passando, mas saiba que esse não é o teu lugar, sabe? Esse não é o teu destino final. Mas durante todo esse processo que disse Atos foi entubado, eu ali no hospital, eu fiz uma oração difícil. Foi uma oração perigosa e talvez foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida, porque foi uma oração de entrega total, sem exigir a Deus absolutamente nada, porque a gente conhece o caráter de Deus e a gente não tem como exigir nada do Senhor, do seu poder, da sua vontade, porque se a gente for pensar na essência, nós não somos merecedoras de nada. Tudo que Deus nos oferta é pela graça, é por amor, é por vontade dele, é por desígnio, é por a gente entender que Deus traçou um destino para todas nós, mesmo antes da gente ingressar no ventre das nossas mães. Deus planejou sonhos e Ele está aqui para te dizer: ei, não enterra os teus sonhos. Foi eu que sonhei por você, porque eu creio que se Deus coloca alguma coisa no nosso coração, antes disso,
esses sonhos nasceram no coração dele. E ele é fiel para cumprir e fazer infinitamente mais. E pela primeira vez eu consegui dizer: Senhor, eu não sei qual será o desfecho. Eu não sei nem se a tua vontade é levar o meu filho, mas eu confio em ti. Eu confio. Se o Senhor levar meu filho, eu não vou te maldizer. Eu não vou me rebelar contra ti. Eu só peço que o Senhor me sustente. Mas eu confio. Eu confio que a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E está lá descrito em Romanos 12:2, para que eu experimente qual a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Deus usou diversas pessoas. Usou os nossos pastores Gera, Carol, usou nosso pastor Arthur, que mesmo lá nos Estados Unidos ligou e disse: filha, você não está só. Toda igreja está orando por Atos. Deus usou Rúbia, Franci, Mari, né? Maiara, pastora Tainã, pastora Gisele, e todos os nossos amigos e todos os nossos irmãos da igreja. E em todos os campos da Igreja do Amor, podiam não conhecer Soraya, mas todo mundo sabia quem era Atos, sabe? E o agir de Deus, ele é perfeito. E Deus trabalhou de forma tão linda naquele vale, em mim, no meu marido, no nosso filho Petros, porque existem milagres que acontecem no corpo, mas existem milagres que são ainda maiores, acontecem dentro da nossa alma. E mais uma vez, pela graça do Senhor, Atos venceu. Atos saiu, né? Foram longos dias, foi quase um mês de internação, e Deus usou médicos, Deus usou pessoas, Deus usou a irmã Gleice, Deus usou pessoas maravilhosas, Deus usou médicos incríveis, sabe? Mas existe uma grande diferença entre esses dois vales que foram vividos. O primeiro vale quase destruiu a minha fé. O segundo amadureceu a minha fé. Porque a diferença desses dois vales não era a ausência de dor, né? Não era nenhuma ausência de dor, eu sofri nos dois, mas era saber quem estava comigo naquele momento, quem estava comigo no deserto. Hoje eu entendo que uma fé amadurecida não é a fé de quem nunca chora, é a fé de quem continua segurando a mão de Deus enquanto chora. É reconhecer que Deus continua sendo Deus, mesmo quando a gente não entende os processos. É olhar para o vale e dizer: eu não estou sozinha aqui. E eu quero te dizer, minha irmã, você não está sozinha nesse vale que você vem enfrentando. Deus está contigo. Lá em Salmos 23, o versículo 4, ele diz que ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E é isso, sabe? No meio ao deserto, no meio ao vale, a gente tem que entender quem está comigo no deserto. Quem está contigo? O segredo não é a ausência de dor, porque você não é uma super mulher, você não é um super homem. O segredo é quem está conosco. Talvez você esteja vivendo o seu primeiro vale ou o seu segundo, confusa, brigada com Deus, sem entender os processos, achando que é tudo muito injusto. O que eu fiz para merecer isso? Talvez alguém esteja aqui fazendo orações em lágrimas, como Ana, mas Deus continua te ouvindo. Ele continua ouvindo as tuas orações, mesmo em meio à dor. Os vales que a gente pensa que vão nos destruir, muitas vezes são os lugares que a nossa fé amadurece. Hoje eu entendo que Deus não desperdiçou nenhuma lágrima minha. E se eu pudesse resumir tudo aqui, o que foi que eu aprendi nesses dois vales seria isso. O primeiro mostrou a minha fragilidade, mas o segundo mostrou que Deus era dentro, quem Deus era dentro da minha fragilidade. O segredo é
você entender quem está contigo e quem você chama para estar contigo. Eu podia passar a manhã aqui toda falando sobre diversas particularidades desse segundo vale, sobre o meu posicionamento enquanto mãe, sobre as permissões que a gente dá e as permissões que a gente não dá para quem não deve dar de fato. Sabe? Foram vários ataques durante o período de atos no hospital. E, às vezes, quando a gente sofre ataques, quando a gente está frágil, a gente tende a aceitar todo tipo de ajuda. Mas quando a gente tem uma fé madura e um entendimento maduro de intimidade com Deus, a gente não pode se acostumar a viver migalhas. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente entende que o da gente é o pote do mel, sabe? A gente não tem que estar rodeando, feito abelhinha, se contentando com migalhinhas, não. Nosso Deus é um Deus grande, é um Deus próspero, é um Deus que opera milagres, é um Deus que tira, sabe, presos, sabe, que liberta corações cativos, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que operou no passado, mas é um Deus que continua operando no presente. Deus não é aquele Deus que a gente ouve falar. Você tem a opção de ouvir Deus apenas de falar, mas Ele quer que você conheça Ele face a face. Mas como é que eu vou conhecer Deus face a face se eu não tenho intimidade com o Pai? Se eu não tenho cara no chão, joelho no chão, e eu digo, Pai, eu estou aqui, como é que eu não me alimento da palavra? Como é que eu não conheço a voz de Deus? Se a gente não conhece a voz de Deus, se a gente não tem intimidade com Ele, a gente não tem como ser sensível ao ouvir dele, né? A gente só tem intimidade com uma pessoa quando a gente tem convívio. Mas esse convívio só basta da gente, porque ele está ali. Mas ele é um Lorde. O Espírito Santo é um Lorde. Ele só vai entrar e só vai fazer morada no teu coração se você disser, ei, eu quero. E é nesse sentido que eu posso dizer a você nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu não sei. Talvez você esteja cansado, ferido, machucado, mas você tem uma opção de dizer, Senhor, eu quero experimentar, viver tudo aquilo que eu estou passando, mas eu quero viver contigo. Eu quero viver, Pai, na tua presença, entendendo que só tu és o Senhor e Senhor da minha vida. Sabe? Você pode fazer toda a diferença e dizer: eu cansei de andar sozinho. Eu preciso da tua companhia. E você pode dizer: como é que eu faço isso? Dizendo: sim, eu te aceito. E é simples assim? É. Você pode agora fazer essa sua oração e dizer: Pai, eu quero, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Eu posso dizer: Pai, me aceita como teu filho. Eu reconheço que só tu és o Senhor da minha vida. E eu te peço que a partir de agora tu andes comigo. E você pode fazer essa oração que eu te convido agora a fazer. Não deixa para amanhã. Faz essa oração agora, de todo o teu coração. E você pode orar exatamente dessa forma. Se você quer orar, fecha os teus olhos e ora comigo agora. Dizendo, Pai, eu não sei o que me levou para chegar até aqui, mas tu sabe que está doendo, que está sofrendo, mas eu resolvo, Pai, nesse dia, dar um passo de fé e pedir a tua companhia. Eu resolvo, nesse dia, dizer, eu não quero mais andar sozinha. Pai, eu te reconheço como único e suficiente Salvador. E eu te aceito, Senhor, em minha vida. Senhor, a partir de agora eu tenho a certeza que eu não vou andar mais sozinha. Sabe, porque tu és o meu Senhor, és o meu pastor, e nada me faltará. Eu sei, Pai, que a partir de agora eu vou andar contigo. E eu te peço, Pai, fica comigo. Eu te aceito, Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir de hoje, Pai, faz morada em mim. Em nome de Jesus, Senhor, eu faço essa oração. Amém. E meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração nessa manhã, de toda a tua fé e de todo o teu entendimento,
agora você precisa de uma ajuda terrena. E como é que eu posso fazer isso? Você pode entrar em contato com as meninas a partir desse vídeo. Você pode procurar uma igreja local. Você pode procurar uma comunidade de fé que com certeza vai te abraçar. Você pode procurar a Igreja do Amor ou qualquer outra igreja que compartilhe a fé cristã. Só saiba que a partir de hoje você não está mais sozinho. E é isso, gente, que eu tinha para falar nesse dia. Não desista, você não está só e você pode passar. E pode passar bem, desde que você saiba com quem você está passando. Deus te abençoe e te guie nesse dia, nessa semana e aonde mais você for, o Espírito Santo está contigo nessa manhã.